A previsão assustadora de Nostradamus para 2024 que ainda não se realizou. Entre as muitas profecias atribuídas a Nostradamus, uma em especial tem atraído a atenção dos estudiosos e entusiastas: a previsão para o ano de 2024. A previsão assustadora de Nostradamus para 2024 que ainda não se realizou por gerações. O nome de Michel de Notre Dame, mais conhecido como Nostradamus, tem sido associado a previsões sombrias, profecias intrigantes. Este boticário e filósofo francês publicou em 1555 sua obra mais famosa, As Profecias, um compêndio de quadras poéticas que supostamente anteviam eventos futuros. Ao longo dos séculos, muitas de suas previsões foram associadas a grandes acontecimentos históricos, despertando fascínio e medo na mesma medida. Apesar de as profecias serem vistas com desconfiança por não se basearem em ciência, algumas das previsões de Nostradamus impressionam pela precisão com que parecem se referir a fatos ocorridos anos ou até séculos após sua morte. Isso faz com que suas obras sejam constantemente revisitadas, principalmente em momentos de crise e incerteza. Entre as profecias atribuídas a Nostradamus, uma em especial tem atraído a atenção dos estudiosos e entusiastas: a previsão para o ano de 2024. Nos textos do boticário francês, há uma referência direta a este período, mencionando a queda de um grande líder religioso e de um soberano. No início do ano, surgiram especulações sobre uma possível relação entre a profecia de Nostradamus e a saúde do Papa. Até o momento, o líder da Igreja Católica segue firme, mas o alerta gerado pelas palavras do profeta levou muitos a acompanhar com atenção as notícias vindas do Vaticano. A profecia também fala sobre a queda de um rei das ilhas. O trecho diz: o rei das ilhas será expulso pela força, substituído por alguém que não tem marca de rei. A citação enigmática logo foi associada ao atual monarca britânico, o rei Charles III. No início de 2024, o Palácio de Buckingham anunciou que o monarca, de 75 anos, havia sido diagnosticado com câncer de próstata, o que resultou em uma drástica redução de suas atividades públicas. Desde então, suas aparições foram limitadas, alimentando rumores e incertezas sobre seu estado de saúde e possíveis implicações para a monarquia britânica. Profecias, mistérios e coincidências. Embora ainda falte pouco para o fim do ano e nenhuma das profecias mencionadas tenha se concretizado integralmente, o mistério em torno das palavras de Nostradamus permanece. Para alguns, suas quadras não passam de metáforas vagas e suscetíveis a diversas interpretações; para outros, representam um alerta real sobre eventos futuros que só se revelam no momento certo. Independente das crenças, é inegável que as previsões de Nostradamus, especialmente aquelas que falam sobre líderes e eventos globais, continuam a despertar curiosidade e a levantar debates calorosos. Em um mundo cada vez mais incerto, muitas pessoas buscam nos textos do passado pistas para o futuro, encontrando no boticário francês uma figura capaz de iluminar, ainda que vagamente, os caminhos por vir. Com um ano se aproximando do fim e as atenções voltadas para a saúde dos líderes mundiais, resta saber se as palavras de Nostradamus para 2024 realmente se concretizarão ou se permanecerão no campo do mistério e das especulações. À medida que o ano se aproxima do fim, uma onda de curiosidade e especulação se espalha pelo mundo, especialmente quando se trata da saúde dos líderes mundiais. As profecias de Nostradamus, o célebre astrólogo e médico francês do século XVI, ressurgem nas discussões sobre o que o futuro pode reservar. Em meio a um cenário global repleto de incertezas, a possibilidade de que suas palavras possam se concretizar em 2024 levanta questões intrigantes. Este artigo se propõe a analisar as profecias de Nostradamus, o contexto atual e a relevância de suas previsões frente aos desafios contemporâneos. Nostradamus ficou famoso por suas previsões enigmáticas, muitas das quais foram interpretadas de diversas maneiras ao longo dos séculos. Suas centúrias, composições poéticas que supostamente preveem eventos futuros, continuam a ser objeto de estudo e debate. Em tempos de crise e transformação, como os que vivemos atualmente, as palavras de Nostradamus ganham nova vida, pois muitos acreditam que suas profecias oferecem uma janela para o futuro.
Em 2024, o mundo estará observando de perto a saúde dos líderes, especialmente em um momento em que as incertezas políticas e sociais são palpáveis. A saúde dos líderes mundiais não é apenas uma questão pessoal, tem implicações diretas nas políticas globais, na economia e na estabilidade social. As profecias atribuídas a Nostradamus frequentemente abordam temas de poder e liderança, e é nesse contexto que suas palavras se tornam ainda mais relevantes. Por exemplo, a Centúria 10, Quatrain 72, é frequentemente citada como uma previsão de mudanças drásticas na liderança. A interpretação dessas previsões pode variar, mas a ênfase na saúde dos governantes e seu impacto no futuro é uma constante que não pode ser ignorada. O panorama global atual é marcado por tensões políticas, desafios econômicos e uma pandemia que ainda ressoa em várias esferas. À medida que nos aproximamos de 2024, as preocupações com a saúde pública e a estabilidade política estão em alta. A ascensão de líderes carismáticos, e por vezes, polêmicos em várias partes do mundo tem gerado discussões sobre a fragilidade do poder e as consequências das decisões tomadas por aqueles que ocupam cargos de liderança. Nostradamus, em suas profecias, frequentemente faz alusão a eventos que podem ser interpretados como reflexos dessa fragilidade. A interpretação das profecias de Nostradamus não se limita a um único evento ou figura, ao contrário, elas podem ser vistas como um espelho que reflete as ansiedades e esperanças de uma sociedade em constante mudança. Por exemplo, a Centúria 1, Quatrain 35, menciona um grande líder que enfrentará desafios significativos, o que pode ser interpretado como uma alusão a qualquer número de líderes contemporâneos em meio à crise de saúde pública. A conexão entre as palavras de Nostradamus e a realidade atual provoca uma reflexão profunda: até que ponto nossas preocupações são moldadas por interpretações de profecias e até que ponto essas interpretações podem realmente prever o futuro? À medida que nos dirigimos para 2024, a pergunta que permeia as discussões é se as profecias de Nostradamus se concretizarão ou permanecerão envoltas em mistério. A interpretação das previsões é uma prática que muitas vezes gera controvérsia, mas também é uma maneira de explorar as esperanças e os temores da sociedade. As profecias, por sua natureza, são ambíguas e abertas à interpretação, o que permite que diferentes grupos as utilizem para validar suas crenças ou para alertar sobre os riscos futuros. É importante lembrar que, embora as palavras de Nostradamus sejam fascinantes, a realidade do futuro é moldada por uma infinidade de fatores, incluindo decisões políticas, avanços tecnológicos e mudanças sociais. Assim, as profecias devem ser vistas como um convite à reflexão, e não como previsões definitivas. O que podemos aprender com Nostradamus é que, mesmo em face da incerteza, a capacidade de adaptação e a busca por soluções inovadoras são essenciais para enfrentar os desafios que se avizinham. As profecias de Nostradamus continuam a cativar a imaginação coletiva, especialmente em tempos de crise. À medida que o ano de 2024 se aproxima, a saúde dos líderes mundiais e os desafios que eles enfrentam estarão sob escrutínio. Se as palavras de Nostradamus se concretizarem ou não, a discussão sobre suas profecias nos leva a questionar nossa própria compreensão do futuro e a maneira como lidamos com a incerteza. O mistério que envolve suas previsões é, em última análise, um reflexo de nossa própria busca por significado em um mundo em constante mudança. Assim, continuamos a explorar as profundezas das profecias de Nostradamus, não apenas como uma forma de previsão, mas como uma oportunidade de reflexão sobre o que significa ser humano em um mundo repleto de desafios e incertezas. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo, da descrição. Boas compras! As profecias de Nostradamus, escritas há séculos, continuam a fascinar e intrigar a humanidade. Elas nos convidam a uma jornada de autoconhecimento, desafiando-nos a olhar para o passado, presente e futuro com uma nova perspectiva. Embora as profecias de Nostradamus sejam frequentemente interpretadas como previsões literais, elas podem ser compreendidas como reflexões profundas sobre a natureza humana e os desafios que enfrentamos. Através de suas obscuras e enigmáticas frases,
Nostradamus nos convida a questionar nossa própria existência, a natureza do poder, a fragilidade da paz e a busca incessante por significado em um mundo complexo e em constante mudança. Em vez de buscar respostas definitivas nas profecias, podemos usar as palavras de Nostradamus como um ponto de partida para uma profunda reflexão sobre a condição humana. Sua obra nos convida a analisar o passado, a entender os eventos que moldaram o mundo em que vivemos, e a considerar as possibilidades que se escondem no futuro. Nostradamus nos lembra que a história é cíclica, que os desafios e as oportunidades se repetem ao longo do tempo. Seu trabalho nos convida a sermos conscientes das forças que moldam o destino da humanidade, tanto as forças externas como as forças internas, e a assumirmos a responsabilidade por nossas ações. Escolhas. Em um mundo marcado por incertezas e desafios, as profecias de Nostradamus nos oferecem um espelho para olhar para nós mesmos e para o mundo ao nosso redor. Elas nos convidam a questionar, a refletir, a buscar o conhecimento e agir com sabedoria, buscando construir um futuro mais próspero e harmonioso para todos. Nostradamus, com sua visão aguçada do mundo, certamente reconheceria a importância do conhecimento e da sabedoria para enfrentar os desafios contemporâneos. Embora ele não tenha vivido na era da internet e da globalização, os desafios que ele descrevia em suas profecias, como guerras, fome e doenças, ecoam em nossos tempos. Para navegarmos por esses desafios, precisamos de um arsenal de conhecimentos e práticas que nos permitam construir um futuro mais sustentável e equitativo. Aqui estão alguns exemplos: conhecimento científico, ciência da sustentabilidade, compreender os sistemas complexos da Terra, como o clima, a biodiversidade e os recursos naturais, é crucial para encontrar soluções para a crise ambiental. Biotecnologia e saúde. Avanços na biotecnologia, como a medicina personalizada e o desenvolvimento de novas vacinas, são essenciais para enfrentar doenças e melhorar a saúde global. Ciência da computação e inteligência artificial. A inteligência artificial e a computação avançada podem ser ferramentas poderosas para solucionar problemas complexos, desde a otimização de recursos até a previsão de desastres naturais. Conhecimento social e humano. Psicologia e sociologia. Compreender a mente humana, as dinâmicas sociais e as causas de conflitos é fundamental para construir sociedades mais justas e pacíficas. Antropologia e história. O estudo da história e das culturas humanas nos permite aprender com os erros do passado e construir um futuro mais inclusivo e tolerante. Economia e política. Compreender os sistemas econômicos e políticos, incluindo os desafios da desigualdade social e da globalização, é essencial para a criação de políticas eficazes. Práticas essenciais. Pensamento crítico. Desenvolvendo habilidades de pensar criticamente, podemos analisar informações, identificar vieses e tomar decisões mais informadas. Comunicação eficaz. A capacidade de se comunicar de forma clara, concisa e empática é fundamental para construir consensos, resolver conflitos e promover a colaboração. Empatia e cooperação. Reconhecer e valorizar a diversidade, cultivar a empatia e trabalhar em colaboração são essenciais para superar os desafios globais. Nostradamus, se estivesse vivo hoje, provavelmente nos lembraria que a busca por conhecimento e sabedoria é um processo contínuo e que devemos estar sempre dispostos a aprender e a nos adaptar às mudanças do mundo. A comunicação eficaz é crucial para a resolução de conflitos, especialmente em crises globais como a pandemia e a crise climática. Em situações complexas e de alta pressão, a forma como nos comunicamos pode determinar o sucesso ou o fracasso das ações tomadas. Aqui estão alguns exemplos concretos de como a comunicação eficaz pode ser aplicada. Pandemia, transparência e clareza. Governos e instituições de saúde devem comunicar informações precisas, atualizadas sobre a pandemia de forma clara e transparente. Isso inclui dados sobre a evolução do vírus, medidas de prevenção e tratamento, e o impacto da doença na sociedade. A falta de transparência pode gerar desconfiança e dificultar a adesão às medidas de segurança. 3. Comunicação direcionada. É importante adaptar a linguagem e o formato da comunicação ao público-alvo. Por exemplo, informações sobre a pandemia devem ser transmitidas de forma clara e concisa para a população em geral, enquanto profissionais de saúde precisam de informações mais detalhadas. Técnicas. 4.
Diálogo e escuta ativa. É fundamental ouvir as preocupações e as necessidades da população, incluindo grupos vulneráveis. A comunicação bidirecional permite que os governos e as instituições de saúde entendam melhor as percepções e as dificuldades da população, e que respondam de forma mais eficaz às suas necessidades. 5. Crise climática. Comunicação de risco. É crucial comunicar os riscos da crise climática de forma clara e compreensível para a população. Isso inclui explicar as causas e consequências do aquecimento global, os impactos nas diferentes regiões do mundo e as medidas necessárias para mitigar os riscos. 2. Mobilização e engajamento. A comunicação eficaz pode ser utilizada para mobilizar a população e engajá-la em ações para combater a crise climática. Isso inclui promover mudanças de comportamento, apoiar políticas públicas e investir em soluções inovadoras. Diálogo intersetorial. A comunicação é fundamental para facilitar o diálogo entre diferentes setores da sociedade, como governos, empresas, organizações da sociedade civil e academia. A colaboração entre esses atores é essencial para encontrar soluções eficazes para a crise climática. Em ambas as crises, a comunicação eficaz é fundamental para construir confiança, promover a colaboração e encontrar soluções eficazes. É preciso comunicar de forma clara, honesta e transparente, e estar aberto ao diálogo e à escuta ativa. A comunicação eficaz não é apenas uma ferramenta para transmitir informações, mas também um instrumento para construir pontes e promover a ação conjunta. Sim, a comunicação eficaz é fundamental para construir confiança entre os líderes mundiais durante crises globais. A falta de comunicação clara e transparente pode gerar desconfiança, alimentar conflitos e dificultar a cooperação internacional, elementos cruciais para lidar com desafios como pandemias, crises climáticas e conflitos geopolíticos. A comunicação eficaz nesse contexto exige transparência e honestidade. Os líderes devem ser transparentes em suas ações e decisões, compartilhando informações relevantes com o público e com outros. Líderes mundiais. A honestidade e a franqueza são essenciais para construir confiança e credibilidade. 1. Comunicação clara e concisa. As mensagens devem ser claras, concisas e fáceis de entender, evitando jargões e linguagem técnica. A comunicação eficaz deve ser acessível a todos, independentemente de sua formação ou idioma. 2. Escuta ativa e empatia. Os líderes devem estar dispostos a ouvir as perspectivas e preocupações de outros líderes, buscando entender seus pontos de vista e necessidades. A empatia é fundamental para construir pontes e facilitar a colaboração. 3. Diálogo construtivo. A comunicação eficaz deve promover o diálogo construtivo entre os líderes, buscando soluções conjuntas para os desafios globais. O diálogo aberto e respeitoso é essencial para encontrar soluções eficazes e duradouras. 4. Comunicação proativa. Os líderes devem se comunicar de forma proativa, antecipando as crises e respondendo rapidamente às mudanças do cenário global. A comunicação proativa demonstra liderança e capacidade de resposta, reforçando a confiança entre os líderes. 5. A comunicação eficaz não é apenas uma ferramenta para transmitir informações, mas também um instrumento para construir confiança, promover a colaboração e encontrar soluções para os desafios globais. Em um mundo cada vez mais interconectado, a comunicação eficaz entre os líderes mundiais é essencial para garantir a segurança e o bem-estar da humanidade. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima!